Olá! Hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da história da árvore da vida. Quando eu estava na época da pandemia, eu acho que foi uma época bem difícil para toda a humanidade, mas ao mesmo tempo também eu acho que foi uma época bem produtiva. Durante esse período da pandemia foi tudo isso aqui foi projetado, né? Esse local, esse projeto da Árvore da Vida, foi onde eu estudei, onde eu li aquele livro que falava sobre o simbolismo do corpo humano. E na época eu fui muito guiada pela intuição. E uma das intuições que eu tive foi de fazer uma decoração para essa sala que tivesse relacionada com um couro. Eu pensei, vou fazer um desenho num couro. E eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida um pedaço de couro, né? E era um couro de búfalo. Achei muito bonito. Na época até ele estava um pouquinho torto, mas aí depois a gente conseguiu endireitar. Aí depois fiquei pensando também, por que eu quis um couro? Mas daí eu pensei, não, mas se eu trabalho com o couro todos os dias, porque a nossa pele é o nosso couro, né? Então também teve um sentido para mim isso tudo. E aí eu estudei aquele livro do simbolismo da árvore da vida e eu pensei, eu quero desenhar essa árvore para estar na parede da minha sala, para mim olhar para ela todo dia e lembrar do porquê de tudo isso. Então eu vejo que o ser humano é um ser formado da parte física, da parte mental, mas existe a parte espiritual, que a gente não pode negar. E a ciência já está percebendo isso e tudo, já tem estudos também quanto a isso. E todo mundo sabe que a gente tem uma alma dentro de nós, né? E que essa alma não é física e não é mental, ela é espiritual. E aqui no simbolismo da árvore, representa o nosso eu espiritual, né? Mas relacionando esse nosso eu com o nosso corpo, né? Então é o simbolismo do corpo humano relacionado com a parte espiritual. Então eu queria mostrar para vocês o desenho e tentar mostrar um pouquinho do que eu captei desse livro. Talvez outra pessoa lendo vá captar algo um pouquinho diferente, mas acho que cada um tem dentro de si algumas coisas e algumas verdades e algumas coisas que já vêm, né, e que a gente às vezes enxerga de um jeito, às vezes enxerga de outro. E sem problema nenhum também, essa é a minha visão. Se depois você ler o livro e achar diferente, tudo bem, não tem problema nenhum. Então aqui, né, eu quis desenhar a árvore em si, com as raízes, o tronco, os galhos e os brotos, porque ela não está uma árvore morta, ela é uma árvore que está brotando. E aqui embaixo, nesses círculos, representa é uma árvore da tradição inicial lá do Oriente, que a gente às vezes não tem tanto conhecimento ainda, mas eles chamam de árvore sefirótica. E a árvore também acho lá da área da parte da acupuntura, do Oriente. Então, o que representa tudo isso, né? Annick de Souzenel, que escreveu o livro, né, é uma pessoa muito espiritualizada, com conhecimento teológico grande, e ela relaciona muito com as coisas da Bíblia, com coisas religiosas. Mas eu não estou falando aqui de religião, eu vim aqui falar de espiritualidade, que é um pouquinho diferente da religião, não está relacionado com nenhuma seita, com nenhuma religião específica. Mas aqui representa o quê? As nossas raízes, né? Então, o primeiro círculo, né, está representando a terra, as nossas raízes, os nossos ancestrais, quando a gente chega nesse mundo, né? E aí o que acontece? Que órgãos estão relacionados com isso? Os nossos pés, né? Que é o que toca a terra, que é o que nos traz as nossas raízes aqui nesse mundo. E aí conforme a gente cresce, criança, adolescente, a gente vai tendo várias vivências e a gente vai chegando nesse primeiro triângulo formado por esses três círculos, que estão relacionados com o triângulo da cintura pélvica, né? Então representando aqui a parte dos rins e a parte do sistema urogenital. E aí, falando na parte evolutiva do ser humano, a gente ainda é um ser humano bem
material, físico, ainda não tem uma consciência tão grande nessa idade a respeito da parte espiritual, dos valores espirituais. Então a gente está ainda bem na matéria, né? Bem aqui na parte física e matéria. Conforme a gente vai vivendo, vai tendo experiências durante a vida, vai sofrendo muitas vezes com muitas coisas e vai aprendendo, a gente vai se espiritualizando, né? E a gente pode atingir o que eles chamam de porta dos homens, que seria a porta onde a gente passa do mundo só material e começa a enxergar a vida também pelo lado espiritual. E aí a gente chega no próximo triângulo, que seria o triângulo onde está o coração e os pulmões, né? Então seria essa parte de cima do corpo. Nesse trajeto a gente vai passar por toda a parte do abdômen, né? E aqui eles chamam que é o nosso maior aprendizado, né? Que na verdade é difícil, assim. Então eles falam da parte do estômago, do pâncreas, do fígado, né? Que são órgãos que são afetados às vezes nesse crescimento, quando a gente está passando pelas situações difíceis. E como a gente também já comentou em outros vídeos a respeito do sistema digestivo, então é quando a gente assimila situações difíceis, quando a gente aprende, quando a gente cresce. Então a gente é forjado pelo fogo aqui da parte do sistema digestivo nesse crescimento, quando até chegar nessa porta aqui. E nessa evolução, desde a criança, que é representado aqui embaixo, até a gente chegar lá em cima, a gente passa por várias situações, né? E realmente o nosso caminho na Terra seria para vir desde aquela coisa bebê, mas que quando a gente chegasse no momento de passar para o outro lado novamente, a gente já tivesse percorrido esse caminho e entendido tudo isso, e visto que a gente tem essa função de tentar se tornar de uma pessoa puramente material a uma pessoa totalmente espiritualizada, né? Chegando a ficar o mais próximo possível parecido com quem nos criou, né? Então o terceiro triângulo lá em cima, antes de chegar nele, a gente ainda tem a área do pescoço, né? Nesse livro fala que a área do pescoço é um vão que existe entre todo o corpo e a cabeça, né? Então, normalmente, quando a gente chega nessa fase aqui, pode ser uma fase antes da gente falecer, antes de fazer a passagem, ou pode até ser logo depois, mas que é uma época bem difícil, onde a gente tem que fazer essa desconectar, na verdade, com tudo isso. Eles chamam de abismo, que é quando a gente às vezes vai até o fundo do poço, mas que realmente, se a gente tiver aprendido todo esse trajeto e todo esse caminho, a gente vai poder olhar para isso dentro de nós, sabendo que a gente tem esse aprendizado e que tem alguém olhando pela gente, e a gente vai conseguir chegar no máximo da nossa sabedoria como a parte da inteligência, mas a nossa sabedoria também espiritual, e chegar ao mais próximo possível do Criador, né? Então, todo esse trajeto é feito para que a gente se torne o mais próximo possível da perfeição, né? Que é difícil, mas estamos nesse caminhar, né? E estamos aqui para isso. Então, vamos se analisar onde que a gente está nesse caminho, né? Estamos aqui na matéria, puramente na matéria, estamos ainda nos prazeres do mundo, estamos querendo buscar algo a mais. Com certeza lá em cima a gente não está ainda, mas tem que ser aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente olha e pensa, eu quero me tornar assim, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas a gente está aqui para isso. Então que seja o nosso objetivo de vida, olhar para cima e ver que sim, a gente pode ser o melhor possível e que essa seja a nossa busca aqui no nosso dia a dia.